O malampate, a avaliação do malampate, ela tem que ser feita para ser sempre. Fica difícil avaliar. Então, esse malampate 3 provavelmente não é um 3. Se você tiver dificuldade pela posição. Tá? Bom, mas o mais interessante é o seguinte: o que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para a gente? Você diz assim, Roberto, o malampate do seu Carlos Maia, na nossa opinião, é 3. O que vocês estão querendo dizer para a gente? Pode ser uma coisa difícil. Pode ser. Pode precisar de limite. Pode ser. Mas isso diz para a gente o seguinte: que ele tem uma língua relativamente grande em relação à cavidade oral. Então, o malampate 1 e 2 é uma língua pequena em relação à cavidade oral. O 3 e o 4 é uma língua grande em relação à cavidade oral. Só isso que diz para a gente. Mais nada diferente disso. Aí, nós vamos avaliar os outros índices em relação à cavidade diária, que são mais 11 índices. Tá? Esses índices eles vão desde a abertura de boca até flexão e extensão do pescoço, complacência mandibular, isso aqui, na hora da língua, conseguir dilatar a língua para baixo, a posição dos incisivos, tá? Se ele tem prognativo involuntário, se ele consegue fazer tipo a mandíbula, tá? Se ele é retrognado, a circunferência de pescoço, enfim, são outros itens que nós precisamos avaliar quando vocês acham que a língua é grande em relação à cavidade. O que é melhor, o prognativo ou o retrognativo? O retrognativo é pouco problemático. Muito problemático. E a posição de quê? O retro é o queixinho. Toda vez que vocês olharem um paciente assim, com aquele queixinho pequenininho, nós assim, poxa, o Roberto falou que esse paciente provavelmente vai ter problema muito mal. O retrognado, ele é complicado. Bom, mas para isso, hoje nós temos recursos. Nós já tínhamos antigamente, nós tínhamos menos recursos. Hoje nós já temos outros recursos mais modernos para nós enfrentarmos um paciente desse. Não é? Até usar o próprio fibroscópio. Antigamente era complicado, mas hoje em dia a gente usa, passa o próprio fibroscópio. Não é? Localiza a glote, o orifício glótico, com um tubo. Quer dizer, a ótica fica por dentro do tubo, ultrapassa a corda vocal, progride o tubo, tira a ótica. Está resolvendo o problema do nosso paciente. Tá? Outras técnicas alternativas existem, que é a tubação acordada, tubação nasal às cegas, tá? Tubação, essa acordada, você vai com spray de lidocaína progredindo gradativamente, com calma, segurando o paciente até você conseguir visualizar um pouco da corda vocal de transição. Então, são técnicas alternativas. Então, vamos fazer a avaliação fonomática, né? Você vai abrir a boca, colocar a língua para fora, sem fonação. Você vai estar de frente para ele e vai falar para a gente o que você está vendo anatomicamente. Tudo o quê? Tudo o quê? Exames pré-operatórios. Vocês acham que está bom de exame, precisa de mais algum? Mas ele assim, se você for avaliar, né, os fatores predisponentes, vamos dizer, para a parte cardiológica, cardiovascular, relacionar o equivalente metabólico e relacionar o corte da cirurgia, eu acho que ele, para preditores, ele é de baixo risco. Entendeu? E a atividade, o equivalente metabólico dele é bom, é um sujeito que trabalha, que vigia, faz não sei o que, se desloca, entendeu? E a cirurgia é uma cirurgia de corte, vai colocar o fixador externo. O fixador externo. Uma cirurgia de baixo risco. Mas não tem essa bilirrubina, não tem? Não. Bilirrubina normal, albumina, tem?
Você lembra daquela classificação de Chagas? Não, risco, ervas, bilirrubina, albumina, ascite, nutrição, estado nutricional e... Não, são 5, né? Bilirrubina, albumina, estado nutricional, consciência, encefalopatia e ascite. Se ele está bem nutrido, se é moderadamente nutrido ou mal nutrido. Bom, então essa classificação, se não me falha a memória, ela tem um percentual aí, né? Uma porcentagem de 2 a 5%, de 10% e acima de 50% para riscos. Eu acho que ele está entre 2 a 5. Ele precisa de vaga no CTI, para você liberar a cirurgia dele. Reserva de vaga no CTI. Reserva de vaga. Se você reserva, é porque você pode usar. Não. A reserva, assim, se desse muita concorrência, para ter espaço lotado. Também, O hospital tem a obrigação de nos dar suporte se por acaso o paciente agravar a ponto de precisar de terapia intensiva. Essa operação tem que sair daqui direto do CTI. Os grandes cirurgias de cirurgia torácica, né? Tirar um pulmão, ele vai para onde? Tirar um pulmão vai para a terapia intensiva, né? As grandes cirurgias, de modo geral, né? Ou os pacientes, cirurgias até de menores portes, mas com pacientes de alto risco de comorbidade. Quer dizer que no caso dele, não precisa de reserva de vaga, né? Mas ele vai para onde depois de terminar a operação? Ele tem que ir para a